ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Tanto os que estão aqui presentes, quanto você também que nos acompanha pela internet. Deus abençoe a vida de todos. Quero iniciar falando um pouco sobre essa frase, o cristão contra a cultura. Em outros encontros, em outras ocasiões, alguns de vocês já me ouviu falando ou mencionando esta frase. Eu quero deixar claro que essa frase não significa que nós vamos sair com cartazes, com placas, dizendo que eu sou cristão, eu sou contra a cultura, não confio na cultura, não é nada disso. Eu menciono essa frase porque quando o cristão tem uma consciência, quando o cristão tem os seus fundamentos e o seu pensamento na eternidade, automaticamente nós somos contra cultura. Nós não precisamos sair gritando isso. Se você é um cristão e se a sua consciência está na glória de Deus e no sacrifício que Cristo fez por você, e todas as suas ações e todas as suas atitudes e tudo que você faz na terra é baseado nesta consciência da glória de Deus, automaticamente nós somos contra cultura. O cristão, ele não se baseia nas ideologias deste mundo. Ele se baseia no reino de Deus em tudo que ele faz. Por isso somos contra cultura. Por isso desta frase aí que eu mencionei para vocês. E todo o contexto desta mensagem desta noite será baseado nesta consciência de que somos peregrinos nessa história a caminho da eternidade. E esse também é um slide que muitos de vocês já viram em outras ocasiões que tivemos juntos. Com essa consciência de que estamos a caminho da eternidade, mudamos a nossa maneira de viver e de pensar. As nossas atitudes, elas serão diferentes no presente, por causa dessa consciência. Por causa desta consciência de que somos peregrinos a caminho da eternidade, nós compreendemos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Com essa consciência, aprendemos a ser mansos nas nossas relações de conflitos no dia a dia. Quantos não temos os nossos conflitos diários? Com essa consciência,
nós elaboramos melhor a nossa agenda de cristão. E um detalhe, não é você colocar as atividades da igreja na sua agenda, não é isso. Isso não é uma agenda de cristão. É tudo o que você faz parte da sua agenda de cristão. No seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, no seu emprego, tudo é a sua agenda. E aí você elabora melhor a sua agenda de cristão. Não é você colocar na minha agenda aqui os estudos de quinta-feira, não é isso. A agenda do cristão é a agenda do reino de Deus, por causa desta consciência. Por causa dessa consciência, nós focamos na vontade de Deus e assim aproveitamos melhor o tempo que nos resta. Porque não sabemos quando morreremos, quando partiremos deste mundo. Com essa consciência, nós aproveitamos melhor esse tempo que nos resta. E para compreendermos ainda melhor essa ideia dessa consciência, eu coloquei esse tema, firmes na graça de Deus, prontos para a missão. Com essa consciência de tudo que nós falamos nesta introdução, e firmes na graça de Deus, nós vivemos como cristãos em missão no mundo. Se nós não compreendermos o que fazemos aqui na terra como cristão, não compreendemos a graça de Deus. Se temos a consciência da eternidade e compreendemos a graça de Deus pela fé, a nossa vida aqui nessa terra, o tempo todo é baseado na glória de Deus e é baseado na missão que o próprio Deus chamou a igreja para fazer. E para isso eu quero destacar e falar sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 12 a 14. Será projetado para que você acompanhe, mas pode também abrir as suas versões de Bíblia, sem problema nenhum. Acompanhe aí na sua Bíblia. E você que nos acompanha na internet, será projetado em alguma parte aí da sua tela. Nos diz assim o texto: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, nosso texto ele começa aí no verso 12, mencionando sobre uma graça. E Pedro chama essa graça de verdadeira graça. Pedro, nesse verso 12, ele menciona também algo interessante sobre Babilônia. Não que ele estivesse na Babilônia, que fique claro, ele estava em Roma, nós sabemos disso. Mas Babilônia aqui para Pedro se refere às perseguições que ele estava sofrendo. Nós vivemos hoje numa Babilônia. Nós vivemos uma perseguição diária. O Brasil não tem aquela perseguição literal, podemos dizer assim, mas uma das piores perseguições é a perseguição ideológica. E estamos vivendo e sofrendo isso constantemente. Mas Pedro, ele escreve para os seus leitores que estavam sendo oprimidos, que estavam sendo perseguidos, para que eles tivessem firmeza na verdadeira graça. E, a princípio, uma pergunta nos vem à mente: qual graça é essa?
Parece que a resposta é clara, né? Quando a gente pergunta, que graça é essa? Eu tenho certeza que todos vocês presentes aqui saberiam me responder que graça é essa. Mas se você observar o texto nos dá algumas referências sobre essa graça e que nos conforta. Essa é uma graça de Deus, está em letras grandes ali. Não é uma graça de Pedro que está escrevendo aos seus leitores, mas é a graça de Deus. E parece que ao longo da nossa peregrinação aqui na terra, nós nos esquecemos da graça de Deus e acabamos fazendo coisas buscando as nossas próprias forças. E às vezes nos esquecemos de que a graça de Deus é que nos mantém aqui neste mundo. E o tempo todo precisamos manter firmes, como diz Pedro aos seus leitores, permanecermos firmes na graça de Deus. Mas tem um verso que nós não lemos, que é o verso 10, que nos fala um pouco mais sobre essa graça. O Deus de toda graça. Olha o verso 10, e olha essas primeiras palavras do verso 10, que explica um pouco melhor sobre essa graça. O Deus de toda graça. Mas não só o Deus de toda graça, esse mesmo Deus os chamou. O Deus de toda graça, Ele nos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus. Parece que Pedro o tempo todo precisa dar ênfase nessa questão. Olha, essa graça vem de Deus, e esse mesmo Deus, o Deus de toda graça, os chamou para essa graça em Cristo Jesus. Parece que Pedro está dizendo assim, não é qualquer graça, é o Deus de toda graça, e é esse mesmo Deus de toda graça, Ele nos chama, Ele nos chamou para essa graça em Cristo Jesus. E Ele continua, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará. Uma promessa que Pedro revela aqui para nós. Ele os confirmará, lhes dará forças e os porás sobre firmes alicerces. Somente pela fé que nós conseguimos compreender o que Pedro está dizendo aqui. Somente pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós conseguimos compreender e conseguimos viver neste mundo aqui. Porque se não for pela fé nessa graça, nesse Deus de toda graça, estaremos perdidos. O que nós aprendemos aqui com Pedro, eu quero destacar novamente, é que Deus é um Deus de toda graça, de todas as bênçãos, um Deus que atribui bênção àqueles que confiam nele. Se você tem as suas dificuldades, se você tem os seus problemas, confie no Deus de toda graça. De repente Ele nem vai atender o seu pedido, de repente os seus problemas vão continuar, mas Ele é o Deus de toda graça. E a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está na eternidade. Às vezes vamos passar a vida toda sofrendo nesta terra. Mas o que Deus tem preparado para nós, para você, é muito melhor do que qualquer coisa que temos aqui nesse mundo. E é nessa esperança que precisamos estar firmes. Na esperança de um dia alcançarmos a glória. E todas as atitudes aqui nessa terra precisam ser baseadas nisso. Numa conversa com o seu vizinho, você precisa estar atento para falar do amor de Cristo para ele. Porque em um momento ele vai abrir isso, vai te dar essa oportunidade. Porque esse mesmo Deus de toda a graça, Pedro alerta, Pedro nos diz, Ele nos chamou para essa graça. E estando nessa graça, precisamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades.
Depois de terem sofrido, Pedro ainda fala essa palavra. Eu destaco essa palavra aí, sofrido. O que Pedro quis dizer a nós quando mencionou isso? Pedro está dizendo que vocês, os seus leitores imediatos, vocês estão sofrendo, mas esse sofrimento é passageiro, é pouco tempo. Isso pode durar 80 anos, não se preocupem. Um dia estaremos no céu juntos. Uma das bases da teologia calvinista, e aqui mantém todas as outras ideias, é a soberania de Deus. Se eu e você não entendermos a soberania de Deus, não entendemos a graça de Deus. Se eu e você não entendemos a soberania de Deus, não entendemos a eleição. Se nós não entendemos a soberania de Deus, jamais entenderemos que Ele nos chamou para essa graça. A soberania de Deus é que comanda todas as coisas. Até mesmo o sofrimento que passamos nessa terra, é o Deus soberano comandando todas as coisas. Isso faz todo sentido quando estamos em intimidade com Deus. Se eu e você não estivermos em intimidade com Deus, não entenderemos os sofrimentos dessa terra. Vamos questionar Deus o tempo todo. Então precisamos entender que vamos sofrer um pouco de tempo. E esse pouco de tempo pode durar a vida toda. Mas 70, 80 anos não é nada baseado na eternidade que estaremos no céu com o nosso Deus. Esse mesmo Deus nos restaurará. E nos confirmará. E nos dará forças neste mundo. Mas precisamos estar firmes na graça de Deus. Firmes nessa promessa de Deus. A promessa de que no mundo teremos aflições. E isso é uma promessa. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Porá sobre firmes alicerce. E depois de entendermos esse verso 10, outros versos de Pedro vai nos ajudar a entender melhor sobre essa graça de Deus. E aí eu quero levar vocês para o texto de 1 Pedro aí mesmo, no capítulo 1, mas os versos 13 e 14. Olha o que Pedro diz aí. Portanto, por causa de tudo que nós falamos agora, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, e olha o que Pedro fala, e coloquem toda a esperança na graça, que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E o outro texto é de 1 Pedro, aí no capítulo 1, versos 4. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua multiforma. Então Pedro, além de falar da graça, Pedro no verso de baixo aí, ele fala sobre os dons que essa graça concede a cada um de nós. E é bem interessante que esses dons que essa graça concede a cada um de nós, veja para quem é esses dons. É para servir uns aos outros. Não é para benefício próprio, é para servir uns aos outros. Assim, o que conseguimos compreender com Pedro é que essa graça e esses dons, que servem para servir uns aos outros, significa que temos que ajudar uns aos outros a entendermos essa graça de Deus. Não é uma competição de qual dom que é melhor. Porque quem concede o dom é o próprio Deus. Não é nosso dom, é Deus que concede a cada um de nós para servirmos uns aos outros.
Precisamos compreender essa graça de Deus, precisamos estarmos firmes nessa graça de Deus, porque senão não estaremos prontos para a missão, e esse é o ponto. Por que não fazemos a nossa missão? Por que estamos parados? Por que estamos vivendo as nossas vidas diárias sem fazermos a missão? Porque não estamos compreendendo a graça de Deus. E precisamos refletir na graça de Deus. A igreja já é um movimento antigo, e eu fico perturbado com essa frase desse movimento antigo, retornemos ao Evangelho. Isso me deixa aflito, porque nós retornamos a algum lugar que perdemos o caminho. E se há um movimento para retornarmos ao Evangelho, é porque estamos longe do Evangelho. Isso é um problema para a igreja brasileira. A igreja brasileira está sofrendo, e isso está sendo refletido dentro das nossas igrejas, e não estamos vendo isso. Precisamos nos alertar, estarmos firmes na graça, para alcançarmos as pessoas através da missão, e essa missão é aquela que Deus chamou Abraão, sermos bênção para as outras nações. Igreja, precisamos ser bênção para os de fora, porque senão eles não vão ouvir a nossa palavra. Às vezes, muitos não crentes que nós convidamos nunca virão às nossas igrejas. Precisamos falar com eles lá fora, e se nós não falarmos, quem falará? E para refletir e praticar, quero deixar algumas questões para os irmãos. Primeiro, coloque toda a sua esperança na graça de Deus. Compreenda mais sobre essa graça de Deus. Leia mais sobre a graça de Deus. Jesus Cristo é o motivo dessa graça derramada em nós. Precisamos ter fé no Filho de Deus, porque Ele é o motivo dessa graça derramada em nós. Firmes nesta graça, estaremos prontos para a missão. Se você dá uma olhadinha para trás na sua vida semanal, e se você em nenhum momento da sua vida, dessa semana, falou para alguém da graça de Deus, você precisa rever a sua agenda do reino dos céus. Alguma coisa está errada na sua agenda. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar uma canção que fala dessa graça, que fala que precisamos estar firmes nesta graça, precisamos ter fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que o teu Santo Espírito agora aplique em nome de Jesus em nossos corações para que possamos compreendê-la e possamos colocá-la em prática. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa semana de missão, anunciando o teu evangelho, o evangelho da tua graça, anunciando essa graça salvadora àquelas pessoas que ainda não te conhecem. Que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.